Como foi que fez isso? Como encontrou a paz? Eu tirei seus pais de você? Tirei tudo! Eu deixei uma cicatriz incurável. A questão é essa, Shay. Cicatrizes se curam. Não, feridas se curam. Não tô nem aí pras cicatrizes. Mas devia, Shay. Você tem que deixar o passado pra trás, porque não tem mais importância. A única coisa que importa é quem você vai escolher ser agora. Tem hora que a gente se pega pensando, será que o cinema ainda é arte de verdade? Ou virou só mais uma máquina de fazer dinheiro? Poxa, é difícil não ficar meio desanimado depois de ver certos filmes fazendo sucesso estrondoso, tipo meu malvado favorito 4, o último Jurassic World, ou até mesmo o Kung Fu Panda 4. Eles até brilham na bilheteria, mas falta alma, falta coração. Parece que trocaram a poesia pela publicidade, e aí bate aquela dúvida cruel. Será que o cinema perdeu a magia? Mas aí, de vez em quando, BUM! Aparece uma obra que reacende aquela velha chama no peito. Um filme que te lembra por que você se apaixonou por essa arte chamada cinema. Um filme que não só conta uma história, mas faz a gente repensar a nossa vida. Pra mim, esse filme tem nome e sobrenome: Kung Fu Panda 2. Cara, que filme! Quando eu entendi de verdade o que ele queria dizer, foi como se algo dentro de mim tivesse mudado. De verdade mesmo. O jeito como ele mergulha nas dores dos personagens, nas suas dúvidas, nos traumas que carregam, é surreal. O Po e o vilão Lord Shen são quase espelhos rachados um do outro, cada um tentando colar os cacos do passado, tentando entender quem são, de onde vieram e por que sentem esse vazio que nem o Kung Fu e nem a conquista da China preenchem. E nessa jornada eles acabam descobrindo algo muito maior: o valor das suas existências. É incrível como um filme com animais falantes, lutas épicas e piadas pra criança consegue tocar em feridas tão humanas. É leve, mas profundo, engraçado, mas cheio de verdade, infantil na forma, mas adulto na sua essência, e tudo isso embalado numa animação linda, com uma trilha sonora que arrepia e cenas que grudam na memória. E por esses e outros motivos, a continuação de Kung Fu Panda virou, sem dúvida, a minha animação favorita da DreamWorks. Por isso hoje, nesse maldito canal, uma análise de Kung Fu Panda 2. Eu acredito que a mensagem principal de Kung Fu Panda 1 deva ser: seja quem você nasceu pra ser. Pois ao longo de todo o filme, o Po é recriminado por ser quem ele é. As pessoas não enxergam valor nele, ao ponto de que nem ele consegue enxergar algum valor dentro de si. E eu não sou o dragão guerreiro. Então por que não desistiu? Fiquei, porque sempre que o senhor jogava alguma coisa em mim, me magoava. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. Aqui claramente mostra que o personagem tem dores emocionais, que ele tem uma baixa autoestima, que ele é inseguro. Por mais que ele sonhe ser o dragão guerreiro, ele acha que não é suficiente por ele ser ele. Então quando Shifu percebe que para treiná-lo bastava as motivações certas, que ele tinha tanto potencial ou até mais do que qualquer um. Mano, imagina uma criança vendo isso, alguém um pouco mais diferente que talvez tenha dificuldade em se encaixar em grupos, ou até mesmo uma criança acima do peso que tivesse vergonha disso. Imagina ela entendendo a mensagem desse filme, de que ela poderia ser quem ela verdadeiramente é. Isso é incrível, pois a mensagem também funciona com adolescentes e adultos. Então, depois do primeiro filme passar por toda essa ótima mensagem, chega o segundo filme, dessa vez com uma história mais sombria, com ainda mais profundidade e uma trajetória que trabalha todo o psicológico do seu protagonista e o do vilão. E mano, que vilão! Na minha opinião, ele é o melhor vilão de toda a DreamWorks. E se você quiser ver meu ranking detalhado sobre todos os 50 vilões da DreamWorks, basta assistir esse meu vídeo que tá mostrando aí na tela, link no card. Por favor, rapaziada, quando tiver um tempo, assiste lá que vai estar me ajudando muito. Com o decorrer do tempo, a DreamWorks ganhou a fama de ser muito competente no aspecto de produzir sequências. Eu já até fiz um vídeo sobre isso. Muitas das continuações desse estúdio são tão boas ou até mesmo melhores que as originais. É só lembrar de Shrek 2 e Gato de Botas 2. Inclusive, eu tô achando que Caras Malvados 2 pode entrar nessa lista também. Mas e você? Tá hypado pra continuação de Caras Malvados? Deixa aí nos comentários. Depois do sucesso absurdo tanto de bilheteria quanto de crítica de Kung
Kung Fu Panda 1 e, claro, da sua indicação ao Oscar de melhor filme animado em 2009, a DreamWorks foi correndo alucinada para fazer logo uma continuação para a história do Panda. E em 2011 chegou a tão aguardada sequência. Mano, eu lembro como se fosse ontem. Depois que o primeiro filme de Kung Fu Panda saiu, lá em 2008, ficou todo mundo completamente doido por uma sequência. Aí a galera que vendia DVD nas feirinhas pegou aquele curta O Segredo dos Cinco Furiosos, que contava a origem dos Furiosos, e começaram a vender como se fosse a sequência do Kung Fu Panda 1. Aí, mano, eu lembro que na escola no outro dia tava todo mundo jurando que tinha assistido Kung Fu Panda 2, sendo que era só um curta de 24 minutos que os caras venderam na cara de pau, alegando ser uma sequência. Ai ai, Brasil sendo Brasil. Mas enfim, em 2011 chegava aos cinemas uma história onde a gente se aprofunda mais sobre o passado do protagonista e ao mesmo tempo dá continuidade à sua trajetória de dragão guerreiro, aprendendo coisas novas e lidando com novas batalhas, tanto internas como externas, e aprendendo o conceito da paz interior. E falando nisso, o que é essa tal paz interior? Para muitos pode parecer algo meio abstrato e sem sentido, mas esse é o tipo de conhecimento que pode mudar a vida de qualquer um, considerado por muitos, incluindo pelo narrador que vos fala, como a melhor história envolvendo Kung Fu Panda. E o primeiro aspecto que a gente pode enaltecer desse filme é a sua direção, pois aqui em diversos momentos é utilizado outros tipos de animação, como o 2D e até mesmo o estilo teatro de sombras. Então, para quem gosta de animações, esse filme é um prato cheio. Outro aspecto positivo que a gente pode citar nesse longa é o seu tom. Ele é mais sombrio, mais pesado e até violento. A cena em que o mestre Rino Trovão morre é bem pesada. O cara recebe um tiro de canhão bem na cara e justo na frente dos seus companheiros, que assistem tudo e perdem não só um grande amigo, mas as esperanças de um futuro. Aquela arma vai matar todos nós. Está na hora de se render, Panda. O Kung Fu morreu. Em outro momento, ainda é mostrado os personagens andando pelo túmulo dele. Pesado. Em todo o filme de Kung Fu Panda, menos o 4, esse a gente finge que não existiu, mas se você quiser ver minha opinião sobre ele, te recomendo esse vídeo aí. Em todo o filme dessa franquia, o Po tem que vencer algum obstáculo para se desenvolver como ser humano, quer dizer, como Panda. No primeiro é o obstáculo relacionado à sua autoestima. Só não me magoava mais do que ser eu mesmo cada dia da minha vida. E também com um obstáculo físico, que era o Tai Lung. Nesse segundo, ele precisa superar o obstáculo de lidar com seu passado, aceitar que a vida é cheia de dores e dificuldades e aprender a seguir em frente com isso. Essa é a luta dele no filme. E o engraçado é que essa é a exata mesma luta do vilão, o Lord Shen, que também tem que aprender a lidar com seu passado. Ou seja, nesse filme, o verdadeiro obstáculo é aprender a lidar com o seu próprio psicológico. Como encontrou a paz? As cores ajudam a exemplificar isso, com o primeiro filme tendo aspecto amarelado e o segundo com uma paleta mais avermelhada, mostrando a dor do seu protagonista em perder seus pais de forma tão violenta e o ódio que o antagonista sentia em cada célula do seu corpo, por causa da tragédia também envolvendo seus pais. E o filme já começa contando a origem desse maldito vilão, que é o seguinte: Gongmen City é uma cidade chinesa governada por um casal de pavões, que descobriram a pólvora e consequentemente os fogos de artifício, e eles usavam esses fogos para celebrar festas e dar alegria à sua população. Mas o Lord Shen descobriu que com essa mesma pólvora dava para fazer armas. Os pais de Shen, com medo da loucura de seu filho, consultaram uma vidente que disse que se o Shen seguisse por esse caminho, ele seria derrotado por um guerreiro preto e branco. Sabendo dessa situação, o pavão maluco resolve que o melhor a se fazer seria exterminar todos os pandas do mundo. Sim, essa é a história de um filme infantil. E o pior, não se passaram nem 5 minutos de filme, mano. O Shen retorna para sua família com um sorriso no rosto e sangue em suas mãos, achando que dessa forma conquistaria o respeito e orgulho da sua família. Mas ao invés disso, eles expulsaram seu filho da cidade por ter feito um ato tão horroroso. No presente momento, o exército de lobos do Lord Shen estão produzindo canhões e mais canhões com o intuito de dominar toda a China. O problema é que falta metal, e aí os lobos vão atrás de saquear todo o metal possível nos vilarejos chineses. E aqui já podemos fazer mais um elogio a todo o quesito artístico do filme. Olhem a beleza visual desse covil do Shen. Olhem como o filme faz uso das sombras e de uma iluminação mais avermelhada. Mano, esse filme é muito bonito.
Encontre mais metal. A China será minha. O Po está resenhando com os 5 furiosos, até que o Mestre Shifu chama ele para uma conversa. Nessa cena a gente pode ver que a relação entre o Po e os furiosos está mais íntima, e que agora, além de companheiros de batalha, eles se tornaram verdadeiramente amigos. O Shifu mostra ao Po uma técnica onde ele consegue mover o curso de uma única gota de água, e ele fala que apenas através da conquista da paz interior é possível fazer aquilo, e que existem vários caminhos possíveis para se atingir essa tal paz. Alguns conseguem por meio de muita dor e sofrimento, e outros conseguem através da meditação. A tigresa interrompe os dois, falando que uma aldeia ali perto estava sendo saqueada, e eles logo vão na missão de parar esses saques. E aqui nós podemos observar um dos motivos que faz essa franquia ser tão elogiada em todo o mundo: suas cenas de ação. As coreografias de luta desse filme são boas demais, e a forma como os furiosos lutam em equipe dá gosto de ver. É uma sincronia muito bem realizada que encaixa perfeitamente com a trilha sonora. A luta tá indo muito bem para o lado dos furiosos, até que Po vê um símbolo que o deixou desconcentrado, e ele logo pega uma porrada bem na cara. E para piorar, o metal ainda foi saqueado. Quando retorna para sua casa, Po pergunta a seu pai sobre a sua família, porque ele jurou ter visto o rosto da sua mãe no momento que foi atacado. E uma referência legal desse segundo filme é que agora o Sr. Ping também vende tofu, além do macarrão. E isso mostra que a coragem do Po em perseguir seus sonhos inspirou outras pessoas também, pois como é dito no primeiro filme... Mas pai, você nunca quis fazer uma outra coisa? Alguma coisa que não fosse macarrão? Quando eu era jovem e atrevido, eu pensei em fugir de casa para aprender a fazer tofu. E por que não fez isso? Porque era um sonho tolo. Dá pra me imaginar fazendo tofu? Muito obrigado por vir ao restaurante de macarrão e tofu. O ingrediente secreto é... nada. Não existe ingrediente secreto. Você não põe nenhum tempero especial? Pra fazer algo especial, só tem que acreditar que ela é especial. Po faz a pergunta que define todo o enredo desse filme: quem eu sou? Seu pai explica que o encontrou numa caixa de rabanetes do lado de fora da cozinha e o adotou como filho, mas isso não é suficiente para o Po resolver os seus questionamentos, e essa confusão leva o nosso protagonista a ter uma crise de identidade, e até mesmo de questionar se ele realmente ama o seu pai. Em Gongmen City, Shen resolveu retornar à antiga cidade de seus pais para tomar o palácio deles e formar sua nova base. Aqui estão presentes os 3 mestres lendários: Rino Trovão, Crocodilo e Boitoró. O Shen sozinho derrota o Crocodilo e o Boitoró, mas o mestre Rino Trovão é poderoso demais e derrota o Shen apenas usando o vento empurrado pelo seu martelo. Aí o Pavão usa sua carta Coringa, o Canhão, e na mesma hora manda o Rinoceronte jogar no Vasco. Adeus, Rino Trovão, sempre lembraremos de você. E algo a se elogiar sobre essa cena são as coreografias de luta do Lorde Pavão. Ele utiliza suas asas, umas garras de metal em seus pés, que ele usa tanto em combate como para acender os seus canhões, além de facas e lanças por todo o seu corpo, que ele usa para atacar ou lançar em seus oponentes, o que torna todas as suas lutas muito bonitas de se assistir. Porém, tudo isso teve um preço. A diretora Jennifer e o Nelson relatou que fazer as animações do Shen em combate era tão difíceis a ponto de parecer que eles estivessem animando 6 personagens em um só. Foi tenso animar esse Pavão, então parabéns para toda a equipe da DreamWorks por conseguir um resultado tão bom. E além dele ser muito bom em combate e ter o seu canhão, ele ainda tem um exército de lobos que sempre o ajuda em suas missões, e em 2 momentos desse filme eles até conseguem capturar os furiosos. E pesquisando sobre o filme, descobri que os lobos teriam uma história bem mais profunda do que a que apareceu no filme, mas infelizmente cortaram. Vou deixar a informação aí na tela para vocês lerem, qualquer coisa é só pausar. E é absurdo pensar que a história desse filme seria ainda melhor. Eu nunca passei mal tomando leite. A notícia do falecimento do mestre Rino Trovão chega até o Palácio de Jade, e o Shifu manda o Po junto dos 5 furiosos irem deter o Lord Shen, ressaltando ao panda que tudo é possível quando se tem paz interior. Antes da viagem, o melhor pai de toda a DreamWorks, quer dizer, o Sr. Ping, prepara uma mochila com todas as coisas que o Po vai precisar, incluindo, é claro, os action figures dos furiosos. O ganso visualmente está com medo que essa aventura afaste o seu filho dele.
agora que ele sabe que ele não é o seu pai biológico. E mano, que baita personagem é o Sr. Ping. O amor que ele sente para com seu filho é verdadeiro e incondicional. Desde o primeiro filme mostra como ele apoia o Po, mesmo quando nem o Po acreditava mais em si mesmo. E esse tipo de relação bem construída gera um fator de identificação muito grande do público com a obra. É incrível quando você sente que um personagem gosta do outro, que um personagem é importante para o outro. E Kung Fu Panda consegue fazer isso muito bem. Na verdade, a DreamWorks consegue fazer isso muito bem. Existem vários exemplos que a gente pode citar aqui, como o Estoico e o Soluço, o Rei Harold e a Fiona, o Zuba e o Alex. Mais um em especial me deixa com muita vontade de falar, que é a relação entre o Grug e a Ip em Os Croods 1. Mano, eu adoro Croods 1. Eu acho que esse filme não tem o reconhecimento que ele merece, pois é um filme que aborda muito bem a temática da família. Tanto que o fim do mundo nesse filme nem gera tanto medo, porque os personagens podem morrer, mas porque eles podem se separar. E no meio de tanta loucura, o longa ainda arranja um tempo para desenvolver a relação entre pai e filha, que acaba se tornando a alma do filme, mais até do que a sobrevivência no fim do mundo. Se você gosta de Croods 1, deixa aí nos comentários para provar que eu não sou o único que aprecia esse filme. E assim como a DreamWorks brilhou ao desenvolver essa relação do Grug com a Ip, ela também brilha ao desenvolver a relação entre o ganso e o panda, pois nesse momento acontece um dos diálogos mais tristes de todo o estúdio. E se eu não for, eu vou ser o quê? Você é meu filho, não é? Tenho que ir. Ele voltará antes que diga macarrão. Macarrão. E aqui nós podemos ver muito bem que a temática desse filme gira em torno do existencialismo, pois os personagens não sabem quem são e querem descobrir. O Po não sabe se é filho de um ganso ou de um panda, ele não sabe sobre o seu passado. O Shen não sabe se vai conquistar a felicidade depois de conquistar a China, ele não sabe se vai conseguir solucionar o seu trauma relacionado aos seus pais. E o Ping não sabe se um dia vai conseguir reconquistar o amor do seu filho, já que ele mentiu pra ele a vida toda, né? Então ele não sabe se realmente ele é o pai do Po. E o filme aborda tudo isso de uma maneira muito natural e muito bem desenvolvida. Mesmo sendo um filme tão curto de apenas 1h30, ele consegue desenvolver todas essas tramas. Os guerreiros viajam por toda a China na mesma medida que o Shen vai se tornando cada vez mais poderoso. E no meio dessa viagem, o panda começa a sonhar com seus pais, pensando nas piores possibilidades, achando que os pais dele o odiavam, que teriam abandonado ele numa cesta de rabanetes, acabando totalmente com o psicológico e a autoestima do nosso protagonista, o impedindo cada vez mais de atingir a paz interior. Paz interior. Então a tigresa aparece para tentar conversar com o Po, e esse momento é uma das melhores coisas do filme, pois o Po vê a tigresa como uma pessoa durona e se inspira nisso, achando que esse comportamento de se fechar é a chave para encontrar a paz interior. Ele não poderia estar mais errado, porque não é escondendo seus sentimentos que você atinge a paz, mas aprendendo a lidar com eles. Eu costumava socar árvores no palácio para treinar. Agora não sinto nada. Isso, show demais. O estilo durão não cai bem em você. Por que você está aqui? Você ficou magoado? Tá brincando, né? A gente é guerreiro. Que nem você. Tão durona que não sente mais nada. Mas eu... Do que vocês estão falando? Nada. Percebam que a tigresa não sente orgulho e que na verdade ela não indica que o Po seja igual a ela, pois ela sabe que esse comportamento não é correto, mas infelizmente ela não consegue falar isso pra ele, pois os furiosos interrompem no meio da conversa. Eles finalmente chegam na cidade de Gongman e lá percebem que o exército de lobos está tocando terror pela cidade. Por sua vez, o Lorde Pavão do Crime está conversando com a velha anciã sobre como seu destino será glorioso, porém ela continua com a mesma previsão de que ele será derrotado por um panda. E então Lobo Caolho chega falando que viu um guerreiro panda deitando todo mundo na porrada. E o Shen, é claro, manda prender esse tal panda. Os furiosos chegam na prisão, onde está o Mestre Crocodilo e o Boi Toró. Porém, eles tinham se rendido depois de ver o poder da arma do Shen. E isso deixa os furiosos completamente decepcionados. Os lobos descobrem a localização dos furiosos, que são capturados e levados até o palácio do
do pavão, onde Po finalmente dá de cara com seu arqui-inimigo, o Lord Shen, e a vidente age de uma forma como se ela já conhecesse o dragão guerreiro. Quando Shen estava prestes a usar sua arma, o louva-a-Deus e a víbora conseguiram salvar a galera e logo começou um combate frenético, onde o canhão do Shen é destruído e o Po consegue machucar o Shen. Mas quando dá de cara com os símbolos do pavão, o Po fica perplexo e deixa ele fugir. E aqui é revelado que ele não tem só um canhão, mas vários, e atira todos no palácio. Pra mim, essa é uma das melhores cenas de ação de toda a DreamWorks. A interação entre os furiosos para fugir do bombardeio é épica. Bravo pelo Po ter ficado vivo, o Shen manda o Lobo Caolho reunir a Alcateia para acharem e finalizarem esse maldito panda. E depois disso, é claro, conquistar toda a China. Os furiosos se reúnem e todos perguntam ao Po por que ele não consegue lutar com o Shen. E ele finalmente revela a verdade, contando que os símbolos do Shen estavam lá na última vez que ele viu seus pais biológicos. E por causa disso, ele achou que o pavão poderia lhe dar as respostas que ele tanto procura sobre o seu passado. E a tigresa reage a isso de uma maneira a surpreender a todos presentes no local. O pavão estava lá na última vez que eu vi os meus pais. Ele sabe o que aconteceu, de que lugar eu vim e quem eu sou. Tigresa, não! Depois ela recrimina o panda para ele não ir e vai embora dizendo que não quer perder outro amigo, pois o panda estava tão triste que não conseguiria lutar contra o Shen. E aqui vem um momento bem emblemático desse filme, que é esse diálogo final entre a anciã e o vilão. O caminho que você escolheu não tem volta. Está na hora de parar. Por que eu faria isso? Para seus pais descansarem em paz. Meus pais me odiavam. Você compreende? Eles erraram comigo. Eles te amavam, que morreram de desgosto quando tiveram que banir. Os mortos pertencem ao passado. Desejo sua felicidade. A felicidade é uma conquista e eu vou conquistar a minha. Essa cena de Kung Fu Panda 2 com o Lord Shen é impossível assistir sem sentir aquele peso que não vem só das penas brancas do pavão, mas do fardo que ele carrega no peito. Dá pra ver, claro, com a luz dos fogos que ele tanto adora, que Shen nunca engoliu o não dos pais. Aquela rejeição ficou ali, entalada, atravessando seu coração. O príncipe achou que pintando a China inteira com pólvora e conquista ia preencher esse buraco, mas spoiler, não ia. Nem se ele domasse o céu, a terra e o mar, o vazio dentro dele jamais iria dar trégua, porque lá no fundo, a guerra que ele trava não é com mestres, com pandas ou com nações, é com o próprio reflexo. Shen tenta e tenta mais um pouco, mas de nada adianta. Ele acha que dominando o mundo vai calar aquela voz lá no fundo, sussurrando que ele nunca foi o bastante para os próprios pais. E quanto mais alto ele voa, mais longe fica da tal paz interior, uma paz que não se compra, que não se conquista, que não se explode com fogos, e só se encontra de verdade quando a gente para de fugir do passado e o aceita. No fundo, Shen não é só um vilão, ele é a própria tempestade que ele mesmo criou. É um pavão que, ao invés de abrir as asas para o mundo, encolheu dentro de si, com uma aparência bonita, mas é uma história trágica. Os furiosos vão sem o panda e estão prestes a destruir todo o arsenal de guerra do Shen, quando percebem que o Po também foi atrás do pavão maligno, então cancelam o plano e tentam apagar os fogos. E aqui temos uma luta épica entre o Po e o Shen.
Mano, as lutas de Kung Fu Panda são perfeitas, muito bem animadas e coreografadas. Isso aqui é elite quando se trata de cenas de ação em longas animados. Lembrando que eu já fiz um vídeo apenas analisando as melhores lutas do universo de Kung Fu Panda. E nesse vídeo eu não falei apenas dos filmes, mas do universo expandido, das séries e dos curtas. Então confere lá que você vai estar me ajudando muito. Link no card aí em cima. E agora uma pausa para contemplar os cenários mais bonitos desse filme. O Panda confronta Shen perguntando sobre o seu passado, e Shen fala que seus pais o abandonaram porque eles não o amavam. E nesse momento o psicológico do protagonista é totalmente destruído, e logo em seguida ele leva um tiro de canhão. E aí fica bem claro que as palavras ditas pelo Shen para ferir o Po, isso de falar que os pais dele não o amavam, foi como se o Shen estivesse falando sobre si mesmo, pois essa era a percepção que ele tinha sobre seus pais. E aí ele quis refletir tudo no Po, para destruí-lo não só por fora com o canhão, mas por dentro com essas palavras. Po segue boiando pelo rio, até que é resgatado pela vidente na talvez melhor cena do filme, que é o Po compreendendo e aceitando seu passado. Um passado que era até mais triste do que ele imaginava, mas finalmente ele descobriu que seus pais sempre o amaram. Se você não chorou nessa cena, você não tem coração. E agora, finalmente, o nosso Panda Guerreiro descobriu o significado da paz interior. O passado do Po, bom galera, ele foi bem longe de ser feliz. Ele foi pesado, foi uma verdadeira tragédia. Mas, no fim das contas, isso não é o que realmente importa. O que conta de verdade é o que você faz daqui pra frente. As escolhas que toma agora, no presente. O que ficou pra trás não dá pra mudar. Mas o que você decide ser hoje, isso faz total diferença. Po encontrou sua paz no meio da guerra, e Shen foi atrás da guerra para conseguir a sua paz. Agora o Po não tem mais dúvidas, ele se lembra de tudo que viveu e por quais motivos ele começou a lutar. Ele se apegou a esses motivos e os tornou seu propósito de vida. Mesmo com muitas batalhas onde ele sentiu a verdadeira dor, ele escolheu o caminho do bem e nunca distribuiu essa dor, pois ao contrário do Shen, ele não precisou subjugar os outros para conquistar a felicidade. Aqui vemos como um roteiro afiado consegue desenvolver e amadurecer bem um protagonista. E é por essas e outras que essa se tornou minha animação favorita de todos os tempos. Agora o Panda está seguro sobre quem ele realmente é. Os 5 furiosos foram capturados pelo Shen, que está indo em direção ao mar. Mas aí Po aparece e começa a bagunçar todas as tropas do pavão. E para sua sorte, quem também aparece é o Mestre Shifu, o Mestre Crocodilo e o Mestre Boitoró, que ajudam Po a meter a porrada no exército de lobos, em mais uma cena épica de ação. Vendo que os lutadores estão derrotando os lobos nos navios, o Shen percebe que só vai derrotar os lutadores se ele abrir espaço. O problema é que tem vários lobos desse exército em cada navio, e por esse motivo o Lobo Caolho, que é o comandante dos lobos, se recusa a atirar no seu exército. Mas o Shen não tá nem aí, mata ele e ainda atira no seu próprio exército para conseguir abrir caminho. E como eu tinha citado mais cedo no vídeo, o Shen recrutou os lobos para seu exército porque durante seu período como príncipe, o pavão era o único da família real que gostava dos lobos. Ele tratava os lobos bem, brincava com eles, dava comida e tudo. Tratava realmente como se fossem da sua própria família. E isso só prova como ele ficou desesperado nesse momento, ao ponto de tirar a vida da sua própria família. Tudo isso porque ficou cego pelo propósito de vencer o seu destino através da morte do Panda. O tiro do pavão provou também o ponto de que as armas são mais poderosas do que o Kung Fu. E quando tudo parecia perdido e o pavão sádico sorria da derrota dos heróis, o Panda mostra que aprendeu o verdadeiro significado da paz interior e devolve as balas de canhão para os barcos do Shen, destruindo toda a sua frota de guerra. E por
por último se transformando literalmente no símbolo do Yin Yang e derrotando o último navio do Shen, cumprindo assim a profecia. O Po sobe no barco e tem mais um embate, onde o Shen, tomado 100% pelo ódio, destrói seu próprio navio e morre no processo. Mas eu tenho uma teoria de que esse final do Shen, ele mesmo quis perder a vida, pois não tinha mais para onde ele ir. Ele percebeu que só na morte encontraria paz, pois depois de falecer, ele não teria mais que fugir, não teria mais que conquistar os seus pais, ele não teria mais que sentir medo, nunca mais. E algo curioso é que o Shen foi o único vilão que não morreu de uma forma mística, o que condiz perfeitamente com a ideia dele ser contra o Kung Fu e a favor das armas humanas. E também, o Shen foi o único que lutou com o Po por um motivo pessoal. O Tai Lung lutou contra o Po por causa do título de dragão guerreiro, o General Kai lutou contra o Po para obter o seu Chi. Agora o Shen realmente odiava o Po e queria acabar com a sua vida por um motivo sólido, pois foi por causa da previsão envolvendo o Po que o Shen se afastou da sua família. Enfim, depois da derrota do pavão, os heróis comemoraram junto da cidade de Gongmen. E aí, finalmente, a pólvora foi utilizada para o seu real propósito, dar alegria para as pessoas. Po retorna ao seu lar e reencontra o seu pai Ganso em mais um diálogo absurdo de bem construído. E se eu não for, eu vou ser o quê? Você é meu filho, não é? Tenho que ir. Você salvou a China. Salvei. Preciso te contar uma coisa. Durante a viagem, eu encontrei o vilarejo onde eu nasci e descobri eu acabei naquela cesta de rabanete. Descobriu? Agora eu sei quem eu sou. Sabe? Sou seu filho. Te amo, pai. Também te amo, filho. Esse momento é muito satisfatório. O começo do filme, onde o panda renegou seu pai, o deixou acabado, pois para o Ping, o Po é tudo. O panda é a coisa mais importante de toda a sua vida, e ele morreria para salvá-lo, sem pensar duas vezes. Por isso, quando o Po o renegou, deve ter sido um dos momentos mais tristes de toda a sua vida. Mas agora, depois de toda essa jornada, o Po finalmente pôde compreender o amor que seu pai sentia por ele, resultando nesse momento tão lindo. Eu amo esse filme, e o longa ainda termina com um gancho para sua sequência, mostrando que o pai biológico de Po ainda está vivo. E caso você queira que eu analise Kung Fu Panda 3, deixe aí nos comentários. Outra coisa, eu já fiz um especial sobre as cópias de Kung Fu Panda, e nesse vídeo eu faço uma análise breve de Kung Fu Panda 1. Então, mano, assiste lá, por favor, que isso vai estar me ajudando demais. Kung Fu Panda 2 é aquele tipo de continuação que não só segura a onda do primeiro filme, como dá um passo além, e que baita passo. A trama não só faz várias piadas engraçadas e mostra lutas estilosas, coisa que a gente já esperava, mas ela mergulha de cabeça no que realmente importa, o desenvolvimento do Po. Dessa vez, o panda não está enfrentando só inimigos de fora, mas uma batalha bem mais complicada, aquela que mora dentro dele. Ele começa todo perdido, carregando um problema que não se resolve através da porradaria, o passado dele, que sempre ficou ali, quietinho no canto, e agora chegou com 2 pés na porta. E olha, aceitar quem você é, com tudo que você já viveu, é o tipo de luta que não tem atalho, mas quando o Po entende isso, é como se ele finalmente achasse o lugar dele no mundo, sabe? Agora, falando em personagem bem feito, não tem como deixar o Lord Shen de fora. O pavão é um vilão que foge do básico, daquele que não querem destruir tudo só porque sim. Ele carrega nas penas uma história amarga, uma ferida que nunca fechou. A rejeição dos pais virou combustível pro orgulho, e quanto mais ele tenta ser imbatível, mais mostra o quão quebrado é por dentro. No fundo, Shen não queria só poder, ele queria provar que merecia existir. E o recado do filme é simples: paz interior não é sobre apagar o passado, e muito menos fingir que nada aconteceu. É olhar para trás
mais encarar as marcas e seguir em frente, porque elas fazem parte do que você é. Poe aprende isso e quando aprende, a força dele simplesmente transborda. E claro, não dá pra esquecer das cenas de ação, né? Cada luta é um espetáculo à parte, é tudo tão bem feito que parece que cada golpe conta uma história, e tudo isso com uma trilha sonora que continua impecável. No fim, Kung Fu Panda 2 não é sobre socos, chutes e nem sobre canhões, é sobre vencer a guerra que existe dentro de nós. Quando o Poe fecha os olhos, respira fundo e deixa o passado se acomodar no lugar certo, ele não só encontra a paz interior, ele se torna ela. E é ali, no instante em que o caos se curva diante da calma, que o verdadeiro poder se revela. O mundo pode até desabar ao redor, os canhões podem rugir como trovões, mas quem constrói seu caráter em terra firme, permanece firme, igual a uma montanha que encara o tempo sem medo de desmoronar. No fundo, essa que é a grande vitória do Poe. Não é derrotar o Shen, mas quebrar suas próprias correntes, quebrar suas âncoras que te puxam para baixo, porque a paz interior não é o fim da jornada, mas um começo para todas as outras que ainda estão por vir.